Senhor vos dê a paz. Eu sou o irmão Marcos Érico, da Fraternidade São Francisco de Assis, em Caicó, do Regional Nordeste B1, Paraíba e Rio Grande do Norte. A meditação de hoje, uma breve meditação, tem como título Vocação numa perspectiva ainda não cristã ou simplesmente humana. Neste mês de agosto, a Igreja celebra e tematiza as diversas vocações na Igreja como estado de vidas possíveis para viver a experiência cristã. Hoje quero meditar brevemente a vocação compreendida de forma geral, que se realiza antes ou sem necessariamente a experiência cristã. É mais comum, rotineiro, quase natural, digamos, falar de vocações no contexto das religiões e, sobretudo, na Igreja Católica. Mas, se observarmos bem, também falamos de vocações quando falamos de profissões, a do médico, a do professor, a do comerciante, do artista, da dona de casa, etc. Vocações, nestes exemplos, indicam, pois, certa habilidade, inclinação, tendência para executar com competência certa atividade. Dizemos, inclusive, que este ou aquele, apesar de exercer a profissão, não tem a vocação por não a realizar com prazer, amor, empenho, sacrifício de si e bem do outro. Parece então ser possível ter uma profissão, ser socialmente reconhecido como profissional, mas, no fundo, é possível realizá-la sem ser um testemunho vocacional, sem possuir o carisma. Neste caso, é um profissional, tem a profissão como ganha-pão, exercendo-a acomodado ao reconhecimento do status social que ela confere. É possível, portanto, exercer a profissão com certa competência, mas sem ser uma vocação de vida. Assim como é possível e desejável que alguém exerça suas atividades profissionais como um testemunho profundo de uma vocação. Neste último caso, a pessoa sente que não poderia fazer outra coisa, por assim dizer, além daquilo que ela faz. Sente que desde sempre se sentiu chamada, convocada para realizar isto que atualmente faz. E então faz não só bem, mas faz com gosto, prazer, com carisma. Isso não significa que esteja livre de dificuldades e provações, mas que se sente realizada e feliz apesar de tudo, de todos ou de si mesma. O que é, pois, vocação? A origem etimológica da palavra nos remete para o sentido de um chamado, de uma voz que chama e convoca. O ser humano, homem e mulher, tem por natureza uma diferença qualitativa dos minerais, vegetais e animais. Esses seres são o que são. Eles já nascem ou passam a existir com uma natureza que os determinam a serem o que suas espécies são. Uma bananeira não pode produzir manga, assim como João de Barro, desde seu nascimento, já está inclinado por natureza a fazer a casa própria do João de Barro. O homem tem em sua natureza a determinação de ser homem. Mas isso no homem, na espécie humana, implica numa multiplicidade de modos distintos de ser homem. Na necessidade de o homem ter que se tornar homem, vai sendo construindo sua singularidade como interioridade ou subjetividade. O homem, pois, desde seu nascimento, é chamado e convocado para tornar-se um determinado tipo de homem. Daí a importância da vocação na experiência não cristã ou ainda não cristã. O homem precisa, o quanto antes, desde o início de sua adolescência e, sobretudo, no início da vida adulta, aprender a escutar a voz que, desde sua interioridade ou subjetividade, chama-o, convoca-o para que ele dê forma à sua singularidade como pessoa.
A primeira vocação do homem é, então, a vida biológica. Depois, a voz que ressoa desde a vida vai provocando, de certa forma, mostrando suas habilidades e tendências para que conduza a vida para um certo modo de ser, um determinado tipo de profissão. Então, depois do chamado à vida biológica, temos o chamado à vida cultural, quer dizer, a vida que se cultiva a partir das exigências da aquisição de uma profissão e da sua consequente execução, prática profissional. Bem-aventurado, feliz, pois, o homem que conseguiu e consegue escutar a voz da vida chamando-o, convocando-o, provocando-o, intimando-o a ter a coragem de fazer da sua vida uma vida, mais plena. Assim, exercendo uma profissão como vocação, estará num lugar vital existencial que, como uma árvore frutífera plantada num terreno propício, se desenvolverá frondosamente, oferecendo sombra para alguns e frutos em abundância para muitos. Paz e bem a todos e a todas.